Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa semana e começando o nosso momento de reflexão. Se você puder, responda, pondere esta pergunta. Você já se encontrou em uma situação que era um verdadeiro beco sem saída? Se você já passou por isto, você não está sozinho. O apóstolo Paulo, ele nos diz que ele e os seus companheiros de viagem, de obra missionária, houve momentos em que eles chegaram a pensar: aqui acabou, aqui é o momento da morte, aqui é o fim. Então hoje nós vamos pensar sobre isto, os becos sem saída da vida. Perceba o que diz a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Bem, embora não gostemos de admitir, mas ocasionalmente nos deparamos com becos sem saída em nossa vida. Quando nós não sabemos o que dizer, não sabemos o que fazer, não sabemos para onde ir e às vezes não sabemos nem como orar naquela situação. Às vezes nós chegamos a um beco sem saída. Em outras palavras, chegamos a uma situação que a gente pensa: está acabado, terminado, consumado. Então, volto a lhe dizer, se você já esteve em uma situação como esta, ou está, você pode estar dizendo: é difícil, é um beco sem saída. Se você está passando por esta experiência, saiba também que o apóstolo Paulo passou e que muitos bons servos de Deus, fiéis, dedicados ao Senhor, até amadurecidos na fé, também já passaram por experiências tão dolorosas, tão cruciais. Vamos observar que o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão aqui em 2 Coríntios 1:9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Olha que palavra, que vocábulo, que termo tão atual, tão preciso, com tantas implicações. A palavra sentença aqui, queridos irmãos, foi extraída do grego, que refere-se exatamente a um júri que acaba de dar sua sentença final em um tribunal de justiça. Poderemos dizer aqui que esta palavra, quirino, crino, ela denota um veredito ou uma sentença pronunciada em um resultado final de julgamento, um julgamento legal. Pense ainda comigo, depois que o juiz teve todas as evidências apresentadas e o juiz examinou todos os fatos, então agora ele vai emitir o veredito e ele está trazendo a palavra final, a decisão, o julgamento final. Paulo está usando esta palavra sentença. Ele diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Enfim, esta palavra sentença, que é um retrato ao verdadeiro beco sem saída, ela significa terminado, acabado, encerrado.
Meu irmão, meu amigo, você já passou por isso? Você já passou por um momento em vida que parecia que era o fim da linha para você e para os seus sonhos? Você já achou-se em uma situação que disse: bem, aqui não há mais nenhuma saída, não havia, na sua avaliação, nenhuma saída. Parecia que havia tantos problemas acumulados que você não sobreviveria, você não enfrentaria, não suportaria. Foi exatamente isto que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nas suas viagens pela Ásia, obra missionária, implantando igrejas, ele passou por situações desta maneira que ele usa esta palavra sentença para dizer: meus irmãos, nós sentimos a morte, nós sentimos a sentença da morte. Mas, apesar desta luta, dessas dificuldades e obstáculos e oposições e perseguições e injúrias e muitos sofrimentos e muitos açoites e apedrejamento e fustigado com varas e açoitado e ameaçado diante de todos estes perigos. Quando Paulo pensou, é o fim da linha, o Senhor mostrou para ele: não é não, meu filho, é o começo. Agora que vai começar a fluir o sobrenatural. É o começo do sobrenatural, do poder divino na sua vida. Deus falando com Paulo. Por isso nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos que Paulo continuou dizendo que por meio de tudo aquilo ele aprendeu uma grande lição. Qual? Que ele não deveria confiar em si mesmo, mas confiar completamente, sem restrições, sem reservas, confiar completamente no Deus que ressuscita os mortos. Glória a Deus, glória ao Senhor. Paulo está dizendo que quando ele achava que ele estava morrendo ministerialmente, fisicamente, emocionalmente, quando ele achava que estava morrendo nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua missão, Deus lhe deu uma nova perspectiva. Deus lhe deu agora mais do que o renovo. Ele usa a expressão aqui, o Deus que ressuscita os mortos. Ele sentiu-se tão revigorado que a experiência foi como que eu ressuscitei. Deus me ressuscitou e Deus transformou este beco sem saída em glória para o seu nome, em crescimento para o seu reino. Transformou completamente este beco sem saída em bênçãos. Este é o nosso Deus, ele é poderoso para transformar lutas, angústias, tragédias em bênçãos. Só ele tem este poder. Eu quero que você que está passando por situações semelhantes, não esqueça nunca mais. Paulo está dizendo: olhe, foi tão intensa, não tem como explicar o tamanho dos sofrimentos, e das lutas, e das injúrias, e das condenações, e das acusações, e das perseguições que nós sofremos na Ásia, que nós mesmos, olha a honestidade de Paulo, falando de como ele ficou, ele e os seus companheiros, nós mesmos sentimos a sentença de morte. Oh, mas é glorioso quando ele diz, para que não confiemos em nós, mas confiássemos e confiamos no Deus que ressuscita mortos. Então nós não temos o que temer.
Estamos em Cristo, estamos no Senhor, estamos na verdade, estamos com Cristo ressuscitado. Por isso que Jesus disse: olha, não temam o que pode matar o corpo, temam quem pode matar a alma e o espírito que está no controle de Deus. O Senhor está dizendo aqui: o corpo